Bom dia, amigos e amigas, graça e paz. É muito bom estar com vocês outra vez aqui, podendo compartilhar a palavra do Senhor. Queria refletir um pouco sobre este tema, que é o culto verdadeiro. E quem tiver uma Bíblia disponível, seja em meio físico ou aplicativo, pode abrir em Isaías, capítulo 1. Capítulo 1 de Isaías, versículos 10 a 17. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, e sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos corações de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Então, como eu estava falando, vamos tratar um pouco sobre o culto verdadeiro. E se você tem lido a Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, você deve ter notado que a palavra de Deus estabeleceu o culto como algo central, na vida de Israel. O templo ele era um lugar de adoração e também de sacrifícios. E aqui nós lemos em Isaías, Deus insatisfeito, para dizer o mínimo, com o tipo de adoração e de culto que o povo estava prestando naquele momento da história. Então, como nós lemos aqui, Deus estava farto de tudo aquilo, dos sacrifícios, da congregação, do ajuntamento solene, e ele vem com uma repreensão. Olha, eu já não consigo suportar mais esse tipo de adoração, esse tipo de ajuntamento, porque existe um ajuntamento solene associado à iniquidade. Então a minha alma não pode aguentar mais isso, disse o Senhor. Perceba que quando ele fala isso, ele não está revogando o cerimonial que ele mesmo estabeleceu, principalmente por meio de Moisés, o sistema de sacrifício que até então era vigente antes da primeira vinda de Jesus aqui na terra. Então aquilo era feito, fazia parte do ritual e do culto, a oferta, os sacrifícios, os holocaustos. Só que esse tipo de sacrifício, esse tipo de adoração não era acompanhado de uma vida de adoração, de uma vida reta diante de Deus. E aqui em Isaías não é um episódio isolado de repreensão divina a esse tipo de culto, desse culto que desagradava a Deus, que na verdade criava asco em relação a Deus, trazia uma profunda insatisfação ao coração de Deus. Em Amós você também vai perceber isso. Olha, eu não quero mais ouvir essas melodias de vocês, eu não suporto mais. Antes corra a justiça como um ribeiro perene. Oséias também vai trazer uma repreensão, mais ou menos nessa linha que eu estou falando, quando ele diz: eu não quero sacrifícios, eu quero misericórdia, eu quero conhecimento de Deus e não holocaustos, o que é repetido depois por Jesus. Então, embora existisse em Israel um culto realmente definido no templo, a forma do culto, como deveria ser, essas festas solenes
não é uma invenção da cabeça do povo, né? A adoração no sábado, né, naquele momento estabelecido como um dia realmente de guarda, de não realização de trabalho laico, mas apenas de adoração e de dedicação ao Senhor, tudo aquilo ali não foi uma invencionice do povo de Israel. Mas na realidade, Deus não admitia esse tipo de culto quando a própria vida não estava sendo o culto. E isso vale muito bem para os nossos dias. O mandamento do Senhor é: não terás outros deuses diante de mim, e não farás para ti imagem de escultura, que são os 2 primeiros mandamentos, estão relacionados à adoração e ao culto. Então a primeira preocupação na lei de Moisés, né, e no decálogo é saber quem deve ser adorado. Quem deve ser adorado? Prestar louvores a quem? Bem, os 2 mandamentos já definem isso. Não terás outros deuses diante de mim, porque aí Deus exige exclusividade na adoração. E o segundo, não terás imagem de escultura que represente o próprio Deus. Então, não basta apenas adorar outros deuses. Na proibição também está envolvido, né, o compromisso de não representar a Deus por qualquer objeto inanimado, por qualquer figura da terra, porque o nosso Deus é um Deus incomparável. Então não dá para dizer que Ele é como o sol, que Ele é como as estrelas, ou qualquer outra forma humana, né? É impossível a gente comparar o incomparável, porque Ele só se compara com Ele mesmo, quando Ele diz: eu sou o que sou. Então Deus tem como parâmetro Ele mesmo, é o que pode se comparar ao nosso Deus. Então as pessoas naquele momento já sabiam que a exclusividade, né, da adoração e do culto era Deus, né? Ele que seria o alvo principal e único da adoração. Só que a Bíblia também estabelece um modo de adoração. Então a pergunta não é só a quem adorar, mas como adorar. Como adorar. E aí que Israel resvalou em alguns momentos. Aí que veio uma casquinha de banana para aquele povo. Porque eles bem sabiam, embora em alguns momentos eles cometessem, né, o pecado da idolatria, muitas vezes influenciado pelos povos pagãos que, né, os circundavam, mas na realidade eles sabiam, sim, no final das contas, que Deus é que devia ser adorado. Mas não havia entendimento nessa adoração. O modo de adoração. Você sabe quem deve ser adorado, mas como adorar? Então essa adoração no sentido vertical é apenas um aspecto, como bem sabemos, da adoração. Quando nós declaramos, né, o que Deus é, quando nós reconhecemos com os nossos lábios, quando a gente faz aquela cantoria toda, né, para Deus, isso tem base bíblica, não há problema, evidentemente, em relação a isso. Só que isso faz parte do culto e muitas vezes é um culto, e só pode ser assim, né, restrito no tempo e no espaço. Quando nós nos ajuntamos para adorar, não dá para estender aquele momento, né, durante a vida toda. No final a gente diz boa noite, graça e paz, fecha as portas do recinto e cada um vai para o seu canto. E até a próxima semana. Né? E normal ser assim, precisa ser assim. Só que o culto, obviamente, ele vai se estender, né? e seremos carregadores, né, da adoração, porque Deus busca adoradores, né? E eu e você somos o templo, né? Nós precisamos ser esse veículo de glorificação do nome do Senhor pelas atitudes. E essa que é a ênfase que eu queria trazer para você, porque Jesus esteve, né, às voltas com esse mesmo problema no seu tempo. Quando ele abordava as pessoas, né, ele era também compreendido pelos construtores da religião de sua época. Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram. Quem são os construtores? Eram aqueles homens, os saduceus, os fariseus, os sacerdotes, os escribas, pessoas que estavam investidas, né, da autoridade de conduzir o povo na adoração, no culto e no caminho certo, mas não entendeu que Jesus era a peça que faltava para completar esse edifício espiritual. E aí havia um estranhamento em relação a Jesus, né? Havia uma colisão de
de ideias sobre quem é Deus e como adorá-lo. Essa que é a questão. Então, quando Jesus tratava com misericórdia as pessoas, os fariseus, os saduceus e os religiosos da época não entendiam essa atitude de Jesus como um ato de adoração, mas algo que já se aproximava, pasmem vocês, da iniquidade. Porque Jesus, quando ele pregava, né, ele, na verdade, fazia ruir, né, o muro do preconceito que separava ele, filho de Deus, do pecador afastado de Deus. A ponto de, quando Jesus vai à casa, né, do publicano Mateus e ali começa, né, aparentemente a se confraternizar com outros pecadores, os fariseus falam: olha, o mestre de vocês come e bebe com pecadores. E aí Jesus vem com 3 parábolas ilustrativas, né, para falar que ele veio para aquele que se perdeu, porque os sãos não precisam de médico. Ele vai falar sobre a parábola do bom samaritano, da ovelha perdida e da dracma perdida. Uma sequência de 3 parábolas para dizer: eu vim aqui por causa dessas pessoas mesmo. Então não existe adoração a Deus separada, né, da minha interação com as pessoas. Né? Relacionamento e adoração tem parentesco muito forte. Então ele fala e repreende os fariseus dizendo, citando Oséias: misericórdia quero e não sacrifícios, conhecimento de Deus e não holocaustos. Misericórdia quero e não sacrifícios. Porque o sacrifício é algo de momento. Você, em um momento, né, em um dado espaço de tempo, entrega o sacrifício, aquilo é realizado. E cada um vai seguir o seu caminho, até que aquilo seja realizado de novo. Era uma adoração, um tipo de adoração estabelecida no Antigo Testamento. Hoje nós temos o culto que tem base bíblica, quando a igreja se reúne para louvar a Deus. Mas, por equiparação, é também um sacrifício, porque é algo que nós entregamos no tempo, num determinado espaço de tempo e no espaço. Né? Fazemos isso e aí está a adoração. Só que esse componente de adoração precisa estar num leque mais amplo de vida de culto. É isso que nós precisamos entender. Então Jesus ele coloca a misericórdia como algo superior ao sacrifício. Misericórdia quero e não sacrifícios. Mais do que essa adoração formal, mais do que a declaração de que Deus é grande, né? Vamos elogiá-lo porque ele está com algum problema de autoestima, então vamos falar o tempo todo, tem base bíblica para fazer. Mas se as atitudes elas não se harmonizam, né, com o Evangelho, então aquela adoração pontual de dizer Deus, o Senhor é o máximo, não vai ter o efeito espiritual que Deus deseja, porque a adoração ela precisa estar entranhada na vida de cada discípulo. Misericórdia quero e não holocaustos, disse o Senhor. E a misericórdia, não é uma maneira de adoração, só que é uma adoração no plano horizontal. E uma das parábolas que ilustra, essa adoração no plano horizontal é a parábola do bom samaritano. Quando eu era garoto, na adolescência, quando eu comecei a visitar uma igreja evangélica, eu via pregações, ficava atento ali, mas já no início eu já tinha algum discernimento sobre algumas aplicações de texto, porque quando eu ouvia, pelo menos no meu contexto, falar sobre a parábola do bom samaritano, havia assim, uma intenção de espiritualização, aspas, dessa passagem. Então, quando o samaritano vai catar o indivíduo que foi machucado, e furtado pelos salteadores, a interpretação que se utilizava era: bem, os samaritanos são as pessoas que não conhecem a Deus e a hospedaria é a igreja. Então, essa parábola está dizendo o seguinte: as pessoas que não têm Deus precisam ser levadas para a igreja. E aí você resolve o problema da misericórdia. Só que quando Jesus fala da parábola do bom samaritano, ele está ensinando como é ser misericordioso, mas na prática. Então, uma interpretação desse tipo
Então, não sei se você entende isso, vai desonerar as pessoas de qualquer responsabilidade. De fato e de verdade, ela não precisa sair do seu lugar, né? Ela precisa fazer com que as outras pessoas participem de sua agremiação religiosa, porque a igreja seria a hospedaria em que o samaritano, né, o homem caído, né, iria por mãos do bom samaritano. Quando na verdade ele está falando das necessidades reais das pessoas, né? As pessoas têm necessidades, nessa pele aqui dói, né? E nós como igreja do Senhor precisamos chegar junto, precisamos ser resposta de Deus para as necessidades concretas dos indivíduos. Porque misericórdia quero e não sacrifícios, conhecimento de Deus e não holocaustos, é o que Jesus fala. Então é uma igreja que se abre, né, para o outro na misericórdia, que é uma palavra com uma origem etimológica muito linda, né? Alguns devem saber, que é a misericórdia, córdia, né, vem do coração, e é você sentir a miséria do outro, né, e ter empatia, e dizer, olha, como dói em mim, dói nessa pessoa, então vamos chegar junto, a gente tem que fazer alguma coisa, não dá para ter estômago de cruzar os braços e assistir a tudo de camarote. Então isso é um aspecto da adoração. E aí a gente vê a revolta, né, dos profetas falando, Deus não está aguentando mais essa cantoria de vocês, essas liras melodiosas, como disse Amós, essa adoração, esse ajuntamento solene associado à iniquidade. E qual era a iniquidade, conforme nós lemos aqui em Isaías? Era o fechamento do coração para a necessidade do órfão e da viúva. Porque misericórdia quero, e não sacrifícios. Conhecimento de Deus e não holocaustos. O que o Senhor quer de nós é um coração sensível, como o de Jesus Cristo, porque isso também entra nesse pacote de culto e de adoração. Então a compreensão que nós devemos ter, um aspecto da adoração, do culto a Deus, está a misericórdia. Só podemos ter momentos de sacrifício quando fazemos isso como igreja, quando a própria vida, evidentemente, já se manifesta como um culto a Deus, e a misericórdia é indispensável, né, para trazer autenticidade a essa vida cristã. Outro aspecto é seguir a Jesus. Além da misericórdia, seguir a Jesus, imitá-lo, é uma forma de adoração. Nós não podemos adorá-lo como se a igreja fosse só um fã-clube de Jesus, né? Que Jesus é o máximo, né? Vamos fazer cartazes. Os fã-clubes fazem assim, né? Eles são os primeiros ali da fila, veste a camiseta ali da sua banda, do seu artista, né? O boné, e vai, né? Mais um, por aí vai. Então, são fãs, são pessoas que elogiam e que acompanham dessa forma, né? Mas o que o Senhor quer não é esse tipo só de adoração. Ele até aceita, né, o louvor, mas é seguir a Jesus e é se espelhar nele, né, e imitá-lo. Isso é uma coisa que eu aprendi num livro, talvez alguns já tivessem esse discernimento, mas é um livro que eu li há uns 10 anos atrás, e tem alguns dele, do José Comblan. José Comblan é um sacerdote católico, sim, mas com uma produção bibliográfica muito centrada nas escrituras e muito cristocêntrica mesmo, né? Ele um indivíduo que até faleceu há poucos anos atrás, acho que uns 5, 4 anos atrás, e ele trabalhou, oficiou como sacerdote muitos anos, ele é belga, mas muitos anos, no Nordeste. E aí, esse livro dele, já há alguns anos, né, que eu li, me trouxe me abriu essa porta de compreensão, né? Quando ele fala que Deus, Jesus, antes de ser adorado, ele pediu para ser seguido. Ele pediu que o seguissem e não que o adorassem. E aí, quando a gente começa a examinar as escrituras nos evangelhos, você vai entender que não é sem procedência a afirmação do José Comblan. Veja, Jesus Cristo, quando ele saiu em busca de discípulos, a primeira convocação dele não foi a adoração dele, Jesus. Quando ele encontra Mateus na coletoria, o que é que Jesus diz?
ele diz, Mateus, vem e adora-me. Ele falou, vem e segue-me. Vem e segue-me. O colégio de discípulos, né, os 12 discípulos, você não encontra Jesus dizendo, olha, discípulos, agora eu quero que vocês componham um corinho para a minha glória, né? Vocês vão me adorar agora, enquanto eu fico aqui sentado, vocês vão dizer aleluia. Aí eu vou ficar ouvindo louvores de vocês. Não, Jesus não solicitou isso. Ele até aceitava a adoração, mas ela acontecia de forma espontânea. Que é o caso de Pedro, por exemplo, na hora da pesca maravilhosa, e ele vai, se ajoelha e em adoração fala, olha, sai da minha frente porque eu sou um pecador, né? O Senhor é um homem excepcional e é um homem de Deus. Então foi algo espontâneo, mas não requisitado por Jesus, né? Ninguém foi obrigado a adorá-lo. Todos que se prostravam faziam, mas não por exigência de Jesus, né? Então ele não estabeleceu uma forma de culto, ele estabeleceu uma forma de seguimento, de como segui-lo. Então quais são as condições, entre outras, né, que a gente conhece sobre Jesus? Qual é a condição para seguir a Jesus? Sabemos muito bem que é negar a si mesmo e tomar a sua cruz e fazer com que ele seja prioridade absoluta. Se tiver até que aborrecer algum parente para segui-lo, é o que ele diz, né? Que seja assim. São condições para seguir Jesus. Mas não existem as condições, né, e o formato da adoração, ou não. Não existe. Ele não falou, no culto que vocês vão fazer para mim, vocês vão enfileirar as cadeiras. E aí vocês vão ter de 30 a 40 minutos de louvor ao meu nome, né? E podem rechear isso de muito aleluia, né? E usem essas roupas. É com essas roupas que eu quero que o meu culto seja realizado, promovido por vocês. Jesus não estabelece essa forma do culto, mas ele estabelece a condição de segui-lo. Só que quando você segue, você está adorando, porque é na imitação que Jesus é cultuado. Ele fala, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Quem guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. E o que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Queremos a manifestação de Jesus? Vamos segui-lo. Vamos andar como ele. Vamos mirar o seu exemplo. E aí é bom a gente pontuar, porque quando fica ponta solta, né, a gente acaba se comprometendo e somos jogados na fogueira dos hereges. Graças a Deus não existe mais Santa Inquisição, então eu vou sair ileso dessa história. Não estou dizendo que não se deve dizer aleluia ou glorificar Deus com músicas, muito pelo contrário, né? A Bíblia tem muita base para isso, principalmente os Salmos, óbvio, né? Mas eu estou dizendo que a semelhança do que aconteceu no passado, em que toda essa, né, essa aparência, né, e apoteose de adoração, né, de culto na forma, né, foi condenada pelos profetas, pelo profeta Amós, pelo profeta, né, Isaías e pelo profeta Oséias. Hoje isso pode acontecer ainda, quando a gente tem coisas bonitas nos lábios, né, para falar semanalmente para Jesus, mas a vida não está no segmento, quando não estamos seguindo, quando não estamos na imitação e quando não estamos firmados na misericórdia, porque misericórdia quero e não holocaustos. Em relação à misericórdia, é bom a gente lembrar, né? Misericórdia não é só sair por aí recolhendo as pessoas nas ruas, que se alguém tem esse dom, né, e esse chamado, é algo maravilhoso. Em especial, eu tenho uma grande admiração, como acontece com Missão Vida, né? O pastor, esqueci o nome do coordenador nacional da Missão Vida, mas ele é um bom samaritano do sentido literal, né? Ele foi separado por Deus para ser um bom samaritano, para recolher as pessoas, né, das ruas. Isso é uma coisa extraordinária. Mas nós também devemos ter a misericórdia para quem está mais próximo. E nisso existe uma sutileza muito importante. Porque quando as pessoas que estão mais próximas, elas cometem erros, né, reiterados e contínuos, parece que nos sentimos no direito de alguma forma desprezar, né, desdenhar, né, não ter misericórdia. Essa pessoa é assim mesma, é incorrigível.
né? Deixa ela lá. Isso aí essa história eu já vi, esse filme eu já vi. Isso parece que nos dá o direito, né, de sermos indiferentes quando algum parente, algum amigo, alguma pessoa próxima tem algum comportamento que nós reprovamos e esse comportamento ele é contínuo, né? É como se isso desse algum direito para nós, né, de desprezar aquele sentimento, porque afinal de contas a gente já conhece muito bem, já sabe como é que é o jeitão da pessoa, só que isso é falta de misericórdia também, né? A misericórdia não é só para quem está longe, mas para quem está perto, né? É entender que sempre existe um indivíduo com sentimentos, né? Por piores que sejam os erros das pessoas, né, nós devemos reverenciar, né, esse coração, né, por trás do erro, porque Jesus nunca colocou os erros das pessoas na frente do indivíduo em si, dos corações necessitados, né? Então que a nossa adoração ela seja composta de misericórdia e de imitação de Jesus. Do contrário, os sacrifícios, né, os cultos, os momentos de adoração, eles não terão relevância para Deus, muito pelo contrário, trarão repugnância, como foi colocado pelo profeta Isaías. Que o Espírito Santo nos ensine, a mim, e nos dê esse temor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.